E a nossa entrevista de hoje é com o promotor de justiça Luiz Antônio Freitas de Almeida, que neste momento atua no GAECO. Ele esteve em Coxim e veio de Rio Brilhante para a capital. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Valéria, como vai? Tudo ótimo, prazer ter o senhor aqui para falar de um assunto tão pulsante que hoje o Brasil está falando aí, que é lavagem de dinheiro, né, doutor? O prazer é meu, espero poder ajudar e contribuir com algo. Acredito que sim. Doutor, o que é lavagem de dinheiro? Vamos começar aí do comecinho, para que todo mundo consiga entender, porque a gente fala tanto sobre isso, brasileiro, isso já faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? Olha, Valéria, em linguajar mais direto, a gente poderia dizer que lavagem de dinheiro é de tirar a origem suja do dinheiro, você disfarçar ou ocultar a origem criminosa do dinheiro, do valor, do ativo, da propriedade, você transformar isso como se fosse algo legal. Então, aquele dinheiro, aquele bem que tinha ligação com um crime anterior, com uma infração penal anterior, você transforma isso em um bem de origem lícita, como se fosse legal. Você disfarçar a origem ilegal transformando ela em legal. E que tipo de crime faz essa sujeira toda nesse dinheiro? Pois é, inclusive foi uma alteração promovida pela atual Lei 12.683, que modificou algumas questões da Lei 9.613, que tratava da lavagem de dinheiro, do crime de lavagem de dinheiro. Essa lei, ela extinguiu a necessidade de que só apenas alguns crimes poderiam configurar, então, o crime de lavagem de dinheiro. Porque na lei anterior, na sistemática anterior, você, para configurar a lavagem de dinheiro, aquele bem ou aquele ativo financeiro, ele deveria advir de alguns crimes que eram previamente escolhidos pelo legislador, na visão do legislador, crimes graves, e só essa ocultação ou esse disfarce desse capital em uma capital de origem supostamente ilícita configuraria o crime de lavagem de dinheiro. Um exemplo clássico era o tráfico de drogas. Então, o traficante que conseguia dissimular, ocultar aquele bem, aquele dinheiro, aquele valor que ele obteve na prática criminosa, se ele conseguisse disfarçar isso usando por intermédio de terceiras pessoas, ele conseguiria, então, dar uma aparência legal àquele produto criminoso. Somente aí se configuraria o crime de lavagem de dinheiro. Mas como é que disfarça esse dinheiro, doutor? Porque é um dinheiro vindo de drogas, por exemplo. Como é que o cara vai conseguir disfarçar? Porque é muito dinheiro, não é pouco dinheiro, né? Inclusive, o cálculo aí que se faz de algumas entidades internacionais é que, ao ano, o tráfico de drogas gera em torno de 120 bilhões de dólares em divisas. Inclusive, tem uma estimativa feita por alguns organismos internacionais que dão conta que a lavagem de dinheiro chega a quase 10% do PIB, do PIB bruto, né, internacional. Ou seja, de cada R$10 de dinheiro que se produz no mundo, R$1, isso eu estou traduzindo para real, né, enfim, claro, qualquer que seja a moeda que seja avaliada o produto da riqueza, mas a cada R$10, então R$1 seria proveniente de lavagem de dinheiro, isso em geral. Agora, porque esse dinheiro, ele circula entre a gente, né? É um dinheiro que está circulando. E o criminoso, ele tem uma mente bastante criativa, infelizmente, para nós. Então, ele consegue pensar nas mais variadas hipóteses para tentar ocultar aquele bem ou aquele dinheiro que tinha na sua origem, na sua natureza, uma ligação com um crime anterior, com uma infração penal anterior. Por exemplo, o esquema clássico do laranja, né? Você abre se cria uma empresa no nome de uma terceira pessoa, só que, na verdade, o proprietário da empresa, aquele que figura no contrato social da empresa, ele não é o proprietário de fato. Quem manda na empresa mesmo é um terceiro, né? O autor do crime antecedente, que destina recursos que ele obteve, né, o lucro que ele tem na atividade criminosa, ele destina para a empresa. E que aquela empresa nem tem consciência de que está sendo usado, né? Algumas vezes esses laranjas normalmente não sim. É, doutor? Normalmente sim, porque você se dispor ou se prestar a ter uma empresa, uma propriedade ou algo no seu nome que você sabe que é de terceira pessoa, é porque a pessoa, o verdadeiro proprietário, não quer aparecer. Então, a lei, inclusive, ela não exige, por exemplo, que quando a gente fala de dolo, quer dizer, a vontade de cometer o crime, para configurar a lavagem de dinheiro, a pessoa tem que estar disfarçando a origem, a propriedade, a disposição, a movimentação. A lei usa vários termos parecidos, né? Mas disfarçar a origem, a natureza ilícita do bem que veio, né, com ligação com aquele crime anterior.
Então, não exige necessariamente que a pessoa saiba que tipo de crime aquela pessoa cometeu. Basta que ela desconfie, ela devesse saber, ela assuma um risco de agir dessa forma, né, imaginando que aquela pessoa cometeu um crime, que na verdade é o que a gente chama de dolo eventual. Doutor, mas essa pessoa, que algumas pessoas a gente vê sair na imprensa às vezes, uma pessoa muito simples, que foi usada como um laranja, que está assinando não sabe nem o quê, porque é uma pessoa muito humilde, nem teve uma educação necessária para saber ler e escrever, essa pessoa é utilizada. Essa pessoa ela vai responder pela mesma ação do traficante, no caso da lavagem? Não, é porque a gente tem que fazer uma diferenciação, é que cada caso é um caso, né? É claro que se a pessoa não tem nenhum conhecimento da atividade criminosa, às vezes, como você falou, não sabe nem ler, às vezes não sabe nem que ela tem uma empresa no nome, né, assinou um papel que passaram para ela e ela assinou e ela não imagina que ela é proprietária ou ela é gerente de uma determinada empresa ou que ela possui conta bancária que tem um extrato que é incompatível com a renda dela, ela às vezes não sabe. Então, nesse tipo de situação, o essencial é a gente apurar o dolo, quer dizer, a vontade. A pessoa agiu ou contribuiu de forma intencional? Se sim, aí ela é autora de crime. Se não, não. Então, se ela não tem conhecimento, evidentemente ela não tem dolo, então ela não praticou uma ação criminosa. Isso é caso a caso que vai ser apurado, né, durante a investigação, durante o processo. São situações diferentes. São situações diferentes. Agora, o crime de lavagem de dinheiro, né, é bom que se diga, com a atual legislação, acabou-se a lista de crimes antecedentes. Porque, como eu estava dizendo, antes a lei exigia que somente alguns crimes específicos poderiam gerar a configuração da lavagem de dinheiro. O tráfico era um. Crimes praticados contra a administração pública, né? Eu falei do terrorismo. Somente alguns crimes enumerados na lei possibilitavam que aquele dinheiro, aquele valor que era produzido, que era o lucro criminoso daquela atividade ilícita anterior, né? Se a pessoa viesse a disfarçar ou ocultar, aí sim ela estaria cometendo crime de lavagem de dinheiro. Hoje não. Hoje, qualquer infração penal, né, o legislador abriu tanto para os crimes como para as contravenções penais. Então, todo o dinheiro, todo o produto, todo ativo financeiro que advenha de uma infração penal e que alguém venha a ocultar ou dissimular a natureza, propriedade, movimentação, disposição, né, enfim, todo o dinheiro que era ilícito na sua fonte, a pessoa venha a tentar, de alguma maneira, dar uma aparência de ilegalidade, aí já configura o crime de lavagem de dinheiro. Não só naqueles crimes que eram expressamente enumerados, que eram alguns poucos, agora abriu um leque muito grande. Generalizou muito mais. Generalizou muito mais. E no caso de bens, doutor? Essa lavagem também funciona no caso desses bens? Funciona. Quando eu falo valores, bens, tudo que tiver algum valor pecuniário. No caso de uma fazenda, de propriedades rurais, né? Imóveis, bens móveis, ações, o dinheiro em espécie, evidentemente, né? O dinheiro eletrônico, né? O que está no banco, tudo que tiver alguma conotação financeira pode gerar a configuração do crime de lavagem. É o produto, é o objeto da ação que é prevista, você disfarçar a origem ou a natureza ou propriedade daquele valor. Doutor, muito obrigada pela conversa, pela aula aí sobre lavagem de dinheiro. Espero que o senhor volte sempre aqui ao MP na TV para a gente poder prosear um pouquinho mais. Olha, o prazer foi meu, fiquei muito satisfeito do seu convite e espero realmente voltar outras vezes, porque este canal aqui é uma interlocução com a sociedade e nós precisamos estar próximos da sociedade justamente porque é dela que advém a nossa força. Com certeza. Nós ficamos por aqui. Na semana que vem nós voltamos para falar mais sobre as ações do Ministério Público. Tchau!